Bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos a mais esse debate preparatório para a Conferência Internacional do Instituto Etos. E eu agradeço a presença de vocês e agradeço muito também o apoio do Pão de Açúcar, que nos cedeu mais uma vez esse espaço, nos recebe aqui para a gente fazer esse aquecimento dos temas que a gente vai tratar na conferência desse ano. Bem-vindo a todos, é uma alegria estar com todos aqui nessa manhã. Eu queria trazer alguns elementos para a discussão e eu devo confessar a vocês e aos colegas aqui que eu estou cada vez mais surpreso com a velocidade dos acontecimentos. O mundo passou a ter verdadeira vergonha da pobreza. Por ocasião do encontro do Rio, né, ministro, nós até tínhamos falado que se as pessoas tivessem medo da pobreza, como tem de ficarem pobres, provavelmente nós nunca teríamos tido pobreza no mundo, né? Assim como Achim Steiner, que é o diretor-geral da UNEP, disse que se a moeda do mundo fosse verde, provavelmente o meio ambiente não estaria em crise, né? O fato é que, num curtíssimo período de tempo, se despejou no mercado trilhões que seriam capazes de resolver o problema da pobreza várias vezes, né, no planeta. E agora todo mundo parece se reconhecer que a pobreza é um estigma que nenhum modelo de desenvolvimento econômico pode continuar perpetuando. Se a gente faz a conta errada, as coisas não funcionam. O PIB mede a velocidade do uso de fatores, não mede resultados. Eu vou explicitar isso um pouco, porque é fundamental para a gente entender. Então, por exemplo, quando eu construo novos hospitais, 4 estrelas ou 5 estrelas, e gasto um monte de medicamentos, eu estou aumentando o PIB. Se eu faço com a Pastoral da Criança, né, que com seus 450 mil voluntários está reduzindo, cortando radicalmente a mortalidade infantil, hospitalizações infantis, etc., em diversas partes do país, obtendo saúde, sabe qual é o resultado? Reduz o PIB. Porque o PIB aumenta quando você está gastando medicamentos, etc., etc. Estou entendendo? O PIB mede o fluxo de uso de fatores. Então, você está derrubando mais florestas, está aumentando a atividade florestal, está aumentando o PIB. Então, nós temos realmente duas crises, que foi mencionada aqui, foi colocada, que é a crise social e a crise ambiental. De um lado, nós temos que aumentar produção, porque os pobres também querem, tem esse drama, nós temos que enfrentar. Né? Há no imaginário dos pobres o desejo de ter o seu carro. Né? Tem que compatibilizar isso com as exigências coletivas, transporte coletivo, né? Mas há uma demanda. Os pobres querem ter geladeira, fogão, para desespero de alguns que acham que eles não podem ter. Né? Como disse um jornalista, né, o dia que descobriu que os beneficiados do Bolsa Família estavam comprando geladeiras, ele escreveu um artigo, Bolsa Geladeira, para dizer que é um escândalo. Nós estamos repassando recursos para aqueles que estão comprando geladeira. Então, nós temos que explicar, não, geladeira, fogão, liquidificador, fazem parte da segurança alimentar. A pessoa para comer direitinho tem que ter geladeira, fogão, liquidificador, e outras coisas mais, se puder também. Né? Pois bem, as pessoas vão querer comprar isso, cada vez mais. Nós vamos ter que buscar formas de produção. É como se os pobres fossem incômodos. 500 anos esquecidos. De repente, começam as políticas sociais, essa rede de proteção social, e as pessoas começam a perguntar, claro que algumas, né? Quando que as pessoas vão sair? Quando que vão se libertar desses programas assistencialistas? Ou vão se libertar o dia que eles tiverem condição de se libertar, objetivamente, né? Se não queremos simplesmente zerar a corrida e recomeçar da mesma maneira, onde estão as oportunidades para mudanças estruturais? Eu vejo 3. A primeira delas é reforçar ainda mais e continuar expandindo a rede dos serviços sociais, porque esses serviços sociais, educação, saúde, saneamento e, quem sabe, habitação popular como serviço social, esses serviços atuam diretamente sobre o bem-estar da população, sem a mediação do mercado. É uma área extremamente importante. Segundo tipo de mudança que é possível imaginar é a ampliação do perímetro daquilo que vocês aqui no Brasil chamam de economia solidária,
e que nós na Europa chamamos de economia social. E o terceiro elemento dessa estratégia de mudança, de uma mudança que me parece possível, realista, é uma agenda verde. Eu diria uma agenda verde e amarela, mas uma agenda verde e amarela que coloca o ambiental e o social em pé de igualdade. O que eu hoje tento passar na minha cabeça, passar na peneira, que funciona, né? É o socialismo, isso, o capitalismo rico que eu trabalhei na Suíça, etc. Enfim, qual é o ismo que funciona? A minha convicção é o seguinte: onde funciona o denominador comum é que as pessoas estão organizadas e participam do processo da construção da sua sociedade. Eu penso que nós, brasileiros, sem perdermos a nossa universalidade, nesse contexto de crise, nós temos um grande desafio. Sair dessa crise mais fortalecidos no projeto nacional. Sairmos dessa crise com o Brasil se encontrando consigo mesmo. Essa é uma coisa que nós temos que colocar com muita força. Fazer com que o Brasil seja a pátria dos nossos sonhos. Fazer com que o Brasil torne realidade o verso do hino nacional. Que ele seja a mãe gentil, entre parênteses também, o pai gentil de todos os filhos dessa belíssima terra. Muito obrigado. Obrigado a todos, professor Nassi, ministro Patrus, professor Ladislau. Eu acho que foi um debate excelente, mas certamente incompleto, porque o debate é profundo e na conferência nós vamos ter mais uma oportunidade extraordinária de aprofundar esses temas. Portanto, reitero o convite feito no início, para que todos participem da conferência, porque essa temática aqui que nós apenas arranhamos estará no coração das discussões da conferência do ETSE. Muito obrigado.